Precisa de um milagre, está passando por dificuldade, está sofrendo, está aflito, a família está em apuros, a vida financeira está em aperto. Eu tenho a solução, venha, eu estou te chamando, vamos. Jesus chama para si. Nós como igreja, irmãos, precisamos chamar para si. Porque se nós não chamarmos, o mundo chama. Se nós não chamarmos, o diabo chama. E a Bíblia é muito bem clara, Jesus chama para si. Segundo, Jesus ordena, Jesus fala, Jesus profetiza, Jesus anuncia, Jesus prega. A igreja que chama, a igreja que prega, que ordena, que diz: mulher, tu estás livre desse mal. É atitude, a atitude. Mas eu acho tremendo, irmãos, é que a atitude que nós precisamos ter como igreja não esgota no chamamento, na chamada. Ela não esgota na pregação. Mas Jesus, a Bíblia diz, versículo 13, que Ele pôs as mãos sobre ela. Ele pôs o que, irmãos? Ele pôs as mãos. Jesus tocou. E sabe, meus irmãos, eu acho tremendo, porque Jesus, quando comissiona os 12, Ele diz: portanto, ide por todo mundo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele está dizendo: olha, vão, ou seja, vocês são os meus pés. Pregai o evangelho a toda criatura, vocês são a minha boca. Imponham as mãos sobre os enfermos, vocês são as minhas mãos. Irmãos, nós como igreja somos a extensão das mãos de Deus para tocar vidas, para promover milagres, para que maravilhas aconteçam. E me chama a atenção, irmãos, como Jesus se preocupou no seu ministério, não apenas em pregar, não apenas em ensinar, mas Jesus no seu ministério, Ele também se preocupou, sabe com quem, irmãos? Em tocar pessoas. Nós precisamos ser uma igreja que toca pessoas, irmãos. A Bíblia conta do leproso. Jesus vinha descendo do monte. O leproso olha para ele e diz: se queres, tu pode curar-me. O que que Jesus responde? Eu quero ser limpo. Jesus abandona aí, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi lá e o quê? Tocou nele. Eu me lembro de um surdo e de um gago, de um surdo e gago, que Jesus cura ele, Jesus o cura. Como, irmãos? Como, irmãos? Permitam. Como, irmãos? Ele não falava. Como Jesus o cura? Eu me lembro, irmãos, do soldado que foi prender Jesus e Pedro faz o quê? Pedro diz: Pedro, te acalma, para. Furo do Espírito, irmãos, do desperta crente. Para, Pedro, basta. E Jesus faz o quê? Orelha, volta para o lugar. É isso que Jesus faz. Toca. Isso tem um significado. Há poder no toque de Jesus, irmãos.
Jesus quer tocar pessoas, Jesus quer tocar vidas. Quando Jesus toca, há milagre. Onde Jesus toca, coisas acontecem. Por isso é que ao comissionar os 12, Jesus disse: epa, não só vão, não só preguem, não só curem os enfermos, mas também se preocupem como igreja em tocar. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: porque vocês são a partir de agora as minhas mãos. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar o retrato daquela mulher, primeiro, a partir da responsabilidade da igreja. Aquela mulher estava ali todo sábado, na sinagoga, era filha de Abraão, mas nada acontecia na vida dela. Primeiro, existe a responsabilidade da igreja, e nós como igreja precisamos entender isso, irmãos. Uma igreja que foca, que para de fazer o que Deus não manda, e se concentra em fazer o que Deus manda. Uma igreja que tira os olhos da religiosidade e põe em Cristo e nas pessoas. Uma igreja que tem a sensibilidade, o discernimento e a atitude necessárias para que mudanças e milagres aconteçam. Mas nós precisamos analisar o retrato daquela mulher também, a partir da responsabilidade do indivíduo. Porque senão nós caímos no erro de pensar que se eu estou passando por isso, a culpa é da igreja. A responsabilidade é do... eu estou assim porque o pastor não me visita. Eu estou assim porque ninguém se preocupa comigo, né? A mensagem até agora, ela estava boa, irmãos, para aquele crente que só quer jogar a culpa na igreja. Mas nós precisamos entender também, irmãos, a responsabilidade do indivíduo. Aquela mulher, é bem verdade que a sinagoga, enquanto igreja, não havia entendido a sua responsabilidade, mas nós precisamos também destacar a responsabilidade dela. Aquela mulher, apesar de filha de Abraão, ela encontrava-se naquele estado de escravidão. E eu digo, irmãos, por quê? Por quê? Porém, a partir do momento que eu entendo, irmãos, e que Jesus deixa claro que ela estava há 18 anos aprisionada pelo diabo, e que um espírito de enfermidade, irmãos, assolava a sua vida. Eu posso dizer para você, com base em Provérbios 26:2, que maldição sem causa não encontra pouso, que haviam brechas que precisavam ser fechadas, roturas que precisavam ser fechadas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa eu lhe dizer hoje, a Bíblia diz que o pecado, aquele que comete pecado, torna-se escravo dele. Não é isso que diz a palavra? É isso que diz a palavra. E os cativeiros na vida de alguém se justificam tão somente por conta das brechas que nós damos. Aquela mulher estava ali, aprisionada. Brechas, situações precisaram ser resolvidas na sua vida. Mas também, irmãos, observe que ela não havia dado todos os passos em direção à sua libertação. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque no versículo 13 diz que ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, Jesus certa vez curou, aqueles 4 homens desceram paralítico na cama. Jesus diz: ei, perdoados são os teus pecados. Mas como? Quem é tu para perdoar pecado? Então toma o teu leito e anda. Eu acho que o paralítico poderia, irmãos, olhando para Jesus e dizer: mas Senhor, primeiro me cura. Não, eu estou te falando, levanta, toma o teu leito e anda. Ele falou: não, Jesus, me cura primeiro. Eu ainda estou aqui. Jesus disse: ei, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico obedece, aquele ex-paralítico, tão somente obedeceu. E disse: não, vou tomar o meu. E pegou o leito, colocou na costa e saiu andando. Meus amados irmãos, são os passos necessários. Aquela mulher, para ser curada, ela precisou o quê? Se endireitar.
Deixe-me lhe dizer algo, muitas vezes nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas nós precisamos observar essas duas coisas. Primeiro, encarar de frente as brechas, as pendências, os pecados que precisam ser confessados, aquilo que está encoberto que eu preciso levar diante de Deus, aquelas áreas de fragilidade que eu tenho que precisam ser confessadas, precisam ser fortalecidas. E não tentar viver ignorando isso, meu irmão. Não tentar viver como se isso não existisse. Aquela mulher por 18 anos entrava e saía na sinagoga da mesma forma. E ela tinha responsabilidade nisso. Mas chegou uma hora que Jesus entra, ela tem uma experiência com Deus. E sabe, meus irmãos, ninguém, quando você tem uma experiência, ela talvez conhecia, como diz, conhecia as Escrituras no sentido cognitivo da palavra, sabia o que dizia, mas ainda não tinha experimentado verdadeiramente o poder de Deus na sua vida, sabe? E essa experiência que eu e você precisamos experimentar. Jesus quer te libertar, Jesus quer fazer uma obra por inteiro na tua vida. Jesus quer transformar todas as áreas da tua vida, precisam ser alcançadas pelo poder de Cristo. Você não pode ser 99% livre, você não pode ser 99% santo. Você precisa encarar a realidade e dizer: Senhor, aqui está minha vida. Como disse o nosso pastor, eu quero andar no Espírito, eu quero fazer a minha parte para que tu geres em mim o homem que tu queres que eu seja. É encarar de frente, irmãos, as brechas, as fragilidades, as pendências e saná-las. E tomar todos os passos, endireitar-se. Olhe para quem está do seu lado, diga: meu irmão, se endireite. Olhe para outra pessoa e diga: meu irmão, se endireite em nome de Jesus. Então hoje, a palavra de Deus para a nossa vida, eu concluo. Hoje Deus quer falar conosco, enquanto igreja e enquanto indivíduos. Hoje Deus quer falar conosco enquanto igreja e enquanto indivíduos. Enquanto igreja, irmãos, que nós tenhamos o discernimento, que nós tenhamos a sensibilidade, que nós tenhamos a atitude necessária para com aqueles que estão perdidos e carentes de Deus, carentes de um livramento, carentes de libertação, carentes do toque de Jesus. E enquanto indivíduos, Deus está falando para nós que Ele quer nos ver livres, que Ele quer nos dar uma vida em abundância, que Ele quer nos dar uma vida plena com Deus, e que nós precisamos nos entregar inteiramente a Ele, mas que para isso nós temos que nos endireitar, encarar as nossas pendências, confessar aquilo que precisa ser confessado, para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Quantos entendem a palavra do Senhor, digam amém. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.